Você há de concordar comigo que na nossa vida, nos nossos dias, hoje, é tudo tão corrido, é tudo tão apressado, tudo, eu tenho que fazer tudo toda hora, o tempo todo, e tenho que dar conta de tudo toda hora, e tenho que fazer academia, fazer musculação, fazer corrida, fazer aquilo, cuidar da minha saúde, estudar, trabalhar, manter a casa, fazer comida, cuidar dos filhos, levar filho pra escola, e mulher principalmente. Então, mulher, eu te entendo quando você fala que, eu não fiz o meu devocional porque não deu tempo. Só que na realidade, justamente isso que Jesus falou lá em Marcos 12, do 28 em diante, aonde um mestre da lei que estava ali ouvindo aquela discussão acontecendo, ele se chega para Jesus e pergunta: Jesus, qual é o mandamento mais importante? E você vai pirar nessa explicação. Eu não sei como você lê a Bíblia, mas eu leio investigando, pesquisando, sabe? Tentando entender cada vírgula que tem ali. E uma das coisas que me chamou muita atenção aqui foi o fato de que, deixa eu dobrar aqui, Jesus respondeu para ele que o mandamento mais importante era uma via vertical, ou seja, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças, e horizontal, amar o próximo como a mim mesmo. Então, são duas vias dos mandamentos principais, né? Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Faz aí o desenho das flechas para você entender, porque eu sou visual, então eu preciso desenhar. Eu fiz o meu desenho ali, ó. E aí, Jesus falando isso, me parece, sabe aqueles quando o pregador entrega ali o microfone e entrega pro irmão que vai encerrar a oração, o culto? E aí, ao invés do irmão encerrar o culto, ele começa a repregar tudo que o pastor já pregou, tudo que o pregador já falou ali. Me parece muito que esse homem fez isso, porque ele começa a falar: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade, e repetiu tudo que Jesus falou, só que ele acrescentou no final a frase: pois é melhor obedecer aos mandamentos do que realmente sacrificar. Então ele repetiu tudo que Jesus falou e acrescentou uma frasezinha, e Jesus falou pra ele: cara, tu não tá longe do reino de Deus, tá pertinho do reino de Deus, tá chegando ali. Nesse caso aqui, só faltava ele reconhecer que Jesus era mesmo o Messias. E aí eu tava aqui falando: não, cara, eu não acredito que esse cara aqui só repregou tudo que o pregador já tinha pregado e ainda foi elogiado por Jesus, né? Só que a questão aqui não é essa. O ponto principal é que realmente ele foi com uma sinceridade para Jesus, tamanha que Jesus respondeu para ele recebeu aquele ensinamento e ele complementou. É como se fosse realmente eu, quando estou aqui estudando, e eu falo para mim mesma, e eu prego para mim mesma, e eu estudo para mim mesma, para que eu consiga entender, assimilar aquilo ali, digerir aquilo ali, para realmente colocar no meu coração. Então, foi isso mais ou menos que esse mestre fez. Só que aí a gente vai focar aqui na parte comportamental. Jesus reduziu os mandamentos, ele simplificou os mandamentos em dois, que é o vertical ali que a gente já falou, sobre amar a Deus com todo o coração. Então vamos lá comigo. Amar a Deus com todo o coração envolve o quê? As nossas emoções. Sermos capazes de entregar para Deus realmente toda a nossa emoção, todas as nossas dores, as nossas alegrias. Realmente ser capaz de se chegar a Deus de forma sincera. Amar a Deus com toda a nossa alma. Alma aqui no contexto bíblico se refere à nossa identidade, quem nós somos, o nosso ser interior, o externo e o interno. A nossa alma é a parte interna. Quando fala sobre amar a Deus com toda a nossa alma, é entregar a Ele a nossa identidade, quem nós somos, é permitir ser moldado conforme o nosso Criador, a imagem e semelhança no qual fomos criados. Depois vem amar a Deus com todo entendimento. Com todo entendimento envolve a nossa mentalidade, a nossa mente, o nosso raciocínio, os nossos pensamentos, ou seja, renovar os nossos pensamentos de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Quando eu decido
perceba, racional. Quando eu decido amar a Deus com todo o meu entendimento, eu estou decidindo que eu vou renovar os meus pensamentos à medida que eu vou amadurecendo, tanto espiritualmente quanto fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Ou seja, eu trabalho nos meus pensamentos através do estudo da palavra, através da busca diária com Deus, frequentar um culto. Ou seja, eu estou ouvindo a palavra e permitindo que os meus pensamentos sejam renovados. Amar a Deus com toda a nossa força envolve o quê? Envolve prática. Já fala, força. Compara aí. Com toda a nossa força. São comportamentos, ações, práticas que nós fazemos todos os dias que tragam honra ao nosso Criador. São coisas que nós fazemos dia após dia que realmente mostrem que nós estamos honrando a Deus realmente com o nosso comportamento também. Então, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, é essa parte comportamental. Você consegue perceber como a Bíblia é lógica, como a Bíblia realmente é para ser aplicada no nosso dia a dia? É simples, é fácil, mas muitas vezes nós queremos nos cegar e imaginar que o diabo se levantou contra mim. Não, querida, é o teu comportamento que está incongruente. Por último, o relacionamento aqui, o mandamento horizontal, que é o relacionamento com o meu próximo. Amar ao próximo como a mim mesmo. Ou seja, traz aqui a questão dos relacionamentos saudáveis, a questão da empatia, a questão de ter o cuidado com o próximo, tanto quanto eu tenho comigo. Mas calma aí, que essa questão aqui envolve o saber se colocar no lugar do outro, o entender o outro, o deixar de julgar o outro. Não tô falando aqui para você que você tem que ser uma Miss Simpatia e conviver com todos aqueles irmãozinhos que você não gosta. Não, eu tô falando que você precisa realmente amar em Cristo essa pessoa, mas se você não consegue conviver com essa pessoa, deixa essa pessoa viver o caminho dela, você vive o seu. A gente tem exemplos práticos na Bíblia disso também, dos apóstolos lá que não se davam. Eita, que essa parte ficou bem profunda, né? Mas vou te ensinar aqui 3 coisinhas básicas para você entender sobre o que é amar ao próximo como a si mesmo, para você não se sentir hipócrita, sabe? Se você não gostar do fulaninho. Então, a questão é a seguinte, que amar ao próximo não significa só gostar, é uma decisão de obedecer a Deus, de respeitar o próximo, porque mesmo que ele seja diferente de você, ele é uma criatura também segundo a imagem de Deus e também é alvo do amor de Deus. Segunda coisa, amar o próximo como a mim mesmo é escolher atribuir a ele um valor que muitas vezes você não enxerga nele, mas ele também é uma pessoa que tem valor diante de Deus e diante dos homens, mesmo sendo diferente de você. Então, é escolher atribuir ao outro esse valor e separar pessoa de comportamento. A pessoa é a pessoa, o comportamento da pessoa é o comportamento da pessoa. Eu não gostar do que o outro faz é diferente de eu não gostar da pessoa. E eu poderia te dar aqui infinitos modelos, exemplos de pessoas que fazem algo que eu não gosto ou que fizeram algo que eu não gostei, mas mesmo assim eu escolho respeitar e ter empatia por essa pessoa. Isso é amar ao próximo como a mim mesmo, é atribuir ao outro o mesmo valor que eu gostaria que fosse atribuído a mim, indiferente se você gosta de mim ou não gosta, indiferente se você vai com a minha cara ou se você não vai. Essa é a questão. E aí, aqui, nós conseguimos entender que Jesus, ele trouxe um ensinamento de alinhamento para a nossa vida, porque se o amor de Deus, que é o primeiro mandamento vertical, for a nossa base, os nossos valores centrais terão uma estrutura sólida para ser construída, porque eles vão estar sobre a base principal, que é o amor a Deus. Quando eu amo a Deus de forma prioritária, o amor ao próximo, que é o segundo mandamento, flui naturalmente, é muito mais fácil, você consegue relevar muitas outras situações do seu dia
de forma leve, de forma tranquila, de forma pacífica. Então, em resumo aqui pra gente finalizar, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus com coração, entendimento, força, alma, envolve o quê? Racional, gente, racional, para você não esquecer mais. Intenção, decisão. O entendimento fala sobre o intelecto, a razão, a reflexão, força, corpo, energia, capacidade física, comportamento. E alma, a nossa essência de vida, a nossa identidade. E é isso. Estudar a palavra de Deus, compreender, é magnífico. E você só vai saber disso quando você também tirar esse momento para você.